Record. Aí, tá bom. Então, deixa eu voltar, reconectando, vídeo pausado. Pronto, já está gravando. Eu vou gravar os dois ao mesmo tempo, né? Na verdade, é um papo rápido, né, para comentar, né? Vou deixar isso aqui mais para cá. Esse mais para cá. Como eu falei, eu acabei da aula e hoje o dia inteiro, tanto os atendimentos, como assuntos que eu tive que resolver durante o dia, e a aula agora, né, que eu dei aula para o intermediário, amanhã é a turma do avançado, hoje para a turma do intermediário, é muita coisa, então, que está acontecendo nos céus, e quem gosta de astrologia, quem curte, é legal estar acompanhando. Então, a primeira coisa, assim, a gente saiu de um período bem pesado, né? Começou em 2018 para 2019, final do ano com eclipse lá, que ocorreu a 4 graus de Capricórnio, dia 26 de dezembro. Nesse eclipse, quando começou, depois o outro em janeiro, dia 10, depois o alinhamento, o estélio, né, do dia 12 de janeiro, mudou o mundo em muitas coisas, né? Não foi só a pandemia, né? Teve várias mudanças em ordens econômicas, políticas, uma nova ordem, né, no mundo, né? E isso a gente tem conversado, acho que vários astrólogos, tudo mais. E o legal que, com o passar do tempo, a gente começou a ver algumas mudanças sempre positivas, né? Uma delas a gente pode colocar do encontro de Plutão e Júpiter. Uma das mudanças de forma positiva, que foi quando o Plutão chegou a se encontrar 24 graus e pouquinho, depois 24, início de 24, quase 23, depois se encontrou a 22. Foi a última vez, dia 12 de novembro, mais ou menos quando a Pfizer lançou a vacina dela, né, lá pro Covid. E hoje, que é dia 10 para 11 de 2022, ou seja, já passou um tempão, né? Novamente, tem um aspecto entre Plutão e Júpiter, né? Então, a gente vê, assim, uma busca para melhora nisso no mundo, e esse aspecto só termina mais ou menos em 2024, né? Então, a gente tem uma crescente de evolução para solucionar essa situação da pandemia, né? Da doença. Quase todos os países já estão com as rédeas melhores, mas ainda tem uns retornos, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar em relação ao Júpiter, né? O Júpiter, quando ele entra em, em, em Touro, né? Em Touro não, em Áries, né? Que é o que ele entrou agora. Ele é como se ele entrasse a 0 graus, né? Então esse Júpiter, quando entra em Áries, que essa é a primeira passada do Júpiter em Áries, né? Ele entra a 0 graus. E é como se fosse o início. É como se fosse, sei lá, uma pessoa, a pessoa tem ascendente em Virgem, a 10 graus, Júpiter passa lá, dá uma expansão de energia vital, né? É um novo momento onde a pessoa se empodera, né? E ela começa a pensar mais nela. Isso está acontecendo para o mundo, porque está a 0 graus de Áries. E eu vou dar as datas para vocês saberem sobre esse período, que a gente tem, a primeira entrada é hoje, que foi 8h20, 8h21, né, da noite, dia 10 de maio. A próxima entrada vai ser só em dezembro, mas nesse tempo o Júpiter anda um pouco em Áries, retrograda, volta, acho que ele começa a retrogradar em julho, retrograda em outubro, dia 28 de outubro, ele entra em Peixes de novo, ou seja, onde ele estava ontem, né? Aqui parou a gravação. Putz, o que eu faço? Ela dá aula, né?
Deixa eu pôr aqui algum arquivo só para não perder, porque o mais importante é a aula dos alunos aqui. Então, esse computador... Só um segundinho aqui. Que eu apertei aqui, o botão já estava gravando, eu vi o pessoal entrando, eu acabei aqui. Deixar nesse espaço. Todo dia eu gravo aulas e depois eu passo a aula para os alunos. É fechada, mas vale a pena. Então, hoje, aula 7.2. Depois eu anoto. Pronto. Já está, subiu para o meu computador, depois eu subo para o YouTube fechado, né? Aqui, pronto, depois eu arrumo isso. Então, eu vou retomar, tá? A gente tem algumas datas importantes que significam a entrada de um planeta num signo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, que é o Júpiter, entrou agora à noite em Áries, que é o início de um ciclo. Depois, ele retoma o movimento retrógrado, acho que julho, agosto, finalzinho, eu acho que é 28 de julho. Depois, ele entra dia 28 de outubro em Peixes, onde estava ontem, vai em novembro, ele para de andar, dia 23 de novembro, ele para de andar para trás, retoma. Essa retomada tem uma importância porque é algum assunto ainda pendente. E para toda a humanidade ter a chance de rever, é como é um assunto que é passado, não quer dizer que todo mundo resolve, tem gente que continua na Idade das Pedras, ainda brigando, pensando, não aprendendo a compartilhar, não aprendendo a viver nada útil à vida, né? Mas é uma oportunidade, sempre é uma oportunidade. Aí, dia 20 de dezembro, acabou. Aí, realmente, o Júpiter entra em Áries definitivo, vai ficar... Então, ele fica agora 6 meses, né? Ou seja, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, fica em Áries. Depois ele vai estar janeiro, dezembro, no dia 20 de dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 9 ou 11 meses. 9, deixa eu ver. Vou fazer de novo a conta. Você vê que eu acabei da aula, estou com sono. Então, maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5, são 9 meses que ele vai ficar, bem pouco tempo que ele fica no signo de Áries, com esse intervalo de tempo, né? E aí depois ele já entra exatamente daqui a um mês, daqui a um ano, dia 16 de maio, só que do ano que vem, ele entra em Touro. Já entra e fica lá. Ele vai entrar bem rápido, vai até o segundo decanato, depois volta um pouco, ele só vai ficar em Touro depois. Então, a gente tem agora, dia 16, o eclipse, e daqui a um ano exato, na mesma data, dia 16 de maio, o Júpiter ingressa em Touro, né? São mudanças uma atrás da outra. O que tem de Júpiter de legal, né? É descoberta, uma expansão da consciência, uma expansão, uma abertura para você conhecer novas coisas, novas culturas, novos pensamentos, empreendimentos. Tem gente hoje que entrou, começou coisa na bolsa de valores, tem gente que começa trabalho novo, tem gente que começa a pensar, fala, olha, estou aberto a pensar de uma forma, uma nova consciência. E expandir horizontes é muito interessante, né? Agora é uma fase de início, né? Onde o foco é você ou o foco é a própria humanidade. Então, ela tem que parar para pensar. Como eu falo, assim, às vezes tem um aspecto super legal como esse período, né? De uma sequência de aspectos legais, mas tem gente que ainda pensa em poder, guerra, egoísmo, etc, etc, né? O que a gente tem que fazer, a gente tem que enaltecer e ensinar e compartilhar conhecimento, enaltecer essas coisas, né? Muitas leis podem ser revistas, muitas leis podem ser revistas nesse período. Algumas vão ser revistas, não a partir de hoje, mas são revistas e a partir
da data de 20 de dezembro, quando entra de fato, aí sim algumas leis já são implementadas, leis no mundo, novas formas de pensar. Isso inclui decisões de governos, economias, etc, etc. É legal aqui no Brasil, porque ele vai passar por eleição, então também tem a chance de um recomeço, né? O Júpiter saindo de Peixes, entrando em Áries, ele vai estar exatamente onde está o Sol progredido do Brasil. Então, essa é uma eleição extremamente importante, não importa quem entre, ou quem fique, ou se durar também, e tudo mais, né? O importante é que começa um ciclo novo para o Brasil, uma outra oitava. Não é o the best horário, o best mapa do Brasil, mas a gente está evoluindo cada vez mais. Então, realmente é uma coisa bem legal. E é legal também o Júpiter em Áries, né? Porque descobre coisas novas, né? Então, tem gente que descobre civilizações. Então, vocês verem agora que um submarino descobriu um caminho no oceano, né? Descobriu um caminho como fosse tijolos, acho que tijolos amarelos, descobriram agora. Então você começa a ver a expansão da consciência que fala, nossa, aqui tinha um povo que passava, e aí você fala, mas como é que é isso? Será que a terra desceu, a maré que subiu? E então começa uma nova forma de pensar a respeito da humanidade, né? E essa exploração de culturas também é super importante. Para quem gosta de viajar, para quem gosta de estudar, é um período maravilhoso, né? Religiões ainda é um assunto difícil, né? Porque como Júpiter também rege uma parte disso, às vezes algumas pessoas podem ficar mais radicais, pode ter alguns ataques e violências nesse período, né? Ainda esse mês mesmo, né? A gente vai ter Marte e Júpiter vão se encontrar, acho que a 3 graus, final do mês, dia 29, então isso vai ter, né? O legal, né, que nessa obscuridade, né, da profunda escuridão, né, da humanidade, vem sempre uma luz, né? Então Júpiter traz uma luz, uma chance de você entender mais da existência, entender um pouco mais desse indescritível universo ou dessa vida maravilhosa, né, da forma que ela é. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo pegar o mapa, né? Tá aqui, tá aberto, então eu vou colocar aqui. Essa gravação eu vou apagar, não vou salvá-la não, só para quem estiver escutando aqui, eu vou deixar ela no YouTube aberta, né? Aqui, ó, share screen, deixa eu apagar aqui. Right. Para quem dá aula viu, né? O Zoom mudou, mas ficou bom para os alunos, para o professor ficou médio, né? Aí eu vou colocar aqui, olha que interessante, tá? Então aí, aqui vocês não vão conseguir ver, mas é só para quando eu baixar, depois do trabalho de hoje à noite ainda, que eu vou sair, vou atender e volto, né? Hoje é dia 10 de maio, né? Então, Sol aqui a 20 graus, né? A gente tem daqui a 5, 6 dias o eclipse. E o mais legal é a gente perceber que teve um ciclo planetário muito importante de Júpiter e Vênus, no grau exaltado de Peixes, né, a 27 graus. Então, isso traz uma oportunidade de você ver a vida de uma forma muito mais benéfica, muito mais benéfica. Ou seja, por isso que eu comecei a falar sobre 2018, 2019, que acabou sendo um pouco pesado, e inclusive o nodo norte, naquele eclipse do dia 10 de janeiro de 2020, o nó do norte estava com Hades, conjunção. Então, em Câncer ainda. Então, assim, haveriam muitas mortes mesmo, famílias, e todo mundo acaba amigos, e a gente começa a ver isso. Esse aspecto se dissipou, tá? Ele não está mais, então isso a gente pode aprender a comemorar. Aprender a comemorar é muito importante. Todo dia tem que comemorar as coisas boas, né?
Aí aqui, ó, aqui eu mostrando aqui o mapa, estou voltando aqui, ó. Então, hoje, dia 10, está lá o Júpiter já a 0 graus. 29,59, e a gente vê o Júpiter aqui chegando, encostando em Vênus, e depois o Júpiter com Netuno, que também foi um outro ciclo, foi tudo numa semana só, né? Então, algumas pessoas chegaram a ver no céu um alinhamento planetário maravilhoso, né? Quem tinha telescópio conseguia ver Netuno junto, então Júpiter, Vênus, agora Marte, tudo, e o Netuno para quem tem telescópio. Isso, aparentemente, é uma coisa muito bonita, mas para quem estuda astrologia, estuda os efeitos, os significados, aí já é uma coisa muito mais importante que a gente pode saber. Primeiro que o encontro planetário de Júpiter e Netuno foi a 24 graus, que é um grau de compartilhar luz. Compartilhar luz. O grau de compartilhar luz, ele navega entre 23,5 para 24 graus e pouco, né? E esse grau específico para quase todos os signos que a gente tem. Então, esse ciclo planetário que se iniciou, que a cada 12 anos, né, 12 anos e pouco, Júpiter 12 anos, Júpiter e Netuno, ele se expande, ele se espalha. E é interessante que o telescópio que está junto, substituindo esse Hubble, né, eu esqueci o nome dele, ele se alinhou quando ele conseguiu chegar ao foco exato do que ele estava fazendo durante esse período, quando Júpiter e Netuno se encontraram. Antes, quando Júpiter e Vênus se encontraram, aí ficou preciso. Quando Júpiter e Netuno estavam já a 1 grau e pouco de órbita, ele já começou a mostrar algumas imagens do universo, né? E, ao mesmo tempo, os cientistas começaram a descobrir mais genes, mais de 1053 ou 1054 novos genes, ou seja, a medicina, a ciência, ela expandiu para olhar para dentro. Outros cientistas começaram a ver, já não é átomo, é o que tem lá dentro, as divisões e divisões. E outros cientistas começaram a ver o universo numa dimensão e fotos que a gente nunca tinha visto. E sons também, sons de buracos negros, ou seja, o Júpiter e Netuno juntos expandiram a consciência novamente, e vai continuar, porque esse ciclo vai andando, o mais lento vai devagar, o mais rápido vai se afastando, e eles vão se encontrando com os aspectos de 18, de 30, 36, ou seja, desde aspectos pequenos a aspectos maiores. Ele vai se encontrando até chegar numa excelência de um sextil, de um trígono, né? Isso vai demorar alguns anos, aí, uns 3 anos e pouco, para que a gente comece a ver o resultado dessa expansão de consciência do universo e do próprio olhar para dentro. É igualzinho uma árvore, tá? À medida que a raiz vai se aprofundando, ela vai enraizando mais. Quanto mais profundo ela chega lá embaixo, mais alto a copa atinge, né? Então, a gente tem que realmente olhar para dentro em qualquer circunstância, sobre qualquer circunstância, olhar para dentro, que à medida que vai olhar para dentro, a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas. Bem, aqui, então, a gente tem Júpiter e Netuno a 24 graus, dia 13 de abril, né? Depois o Vênus foi chegando perto, aqui a Lua ativou todo mundo, Vênus com Netuno, e aí veio Vênus com Júpiter, né? Que aí já foi no final de abril, né? Junto com o eclipse. Hoje, dia 10, a gente tem um planeta, o Mercúrio, que começa a ficar retrógrado, que é extremamente importante, esse Mercúrio retrógrado, para a gente parar, olhar, porque ele tem a ver com Júpiter a 0 graus. Vou falar em astrologia primeiro, né? Júpiter a 0 graus e o Mercúrio retrógrado. Então, deixa eu voltar para a data de hoje.
né? Aqui, ó, para a data de hoje, a gente tem o Mercúrio estacionado nesse momento, ó, você vê, ele está 4 graus, ele não chegou a entrar a 5 nem 6 graus, onde está a Lua e o Júpiter do Brasil, ou seja, não chegou a trazer uma grande notícia nova, mas ele vai ficar pouco tempo e vai andar para trás. Vai passar por Algol, vai passar para onde vai ter o próximo eclipse, tem muita coisa ainda a ser revelada, mas para o geral, falando assim de uma forma geral, é um período tão especial onde você pode rever o seu comportamento, as suas atitudes, e inicialmente o seu pensamento, e depois as suas atitudes, à medida que esse planeta vai para trás. O Mercúrio retrógrado é uma nova direção, né? A gente sabe que o Sol está aqui e o Mercúrio está passando aqui atrás, né? Então a gente fala que ele está direto. Aí ele estaciona e depois ele passa na frente do Sol, é o período que ele fica retrógrado. Então a gente olha de um lado, a gente fala, ele está andando para frente, ele vai junto com o Sol aqui, né? Mesma direção. Depois ele passa aqui para trás, aí ele é retrógrado. Virou um estigma ridículo, né? De falar que Mercúrio retrógrado é isso, mas é a chance da gente rever alguns pontos. E se estudar um mapa personalizado, quando a gente para estudar um mapa de alguém, a gente fala, nossa, ele foi aqui de 4 graus até 20 e tantos graus de Touro. Essa faixa que ele anda retrógrado é onde vai trabalhar a consciência, aonde você vai falar, nossa, é aqui que eu preciso resgatar os assuntos. Então, esses 2 dias, ontem, anteontem e hoje, mas principalmente ontem, dia 9 de maio, hoje e um pouco amanhã, é dia de extrema importância para você rever a sua forma de pensar e agir. Pensar, fazer, né? Pensar, fazer. Então, é uma oportunidade, né? Então, para quem quer estudar astrologia, tem que pensar aonde eu posso aprender, o que eu posso aprender, de que forma eu posso aprender com tal aspecto. Mercúrio retrógrado, junto com o Júpiter, que a cada 12 anos, né, o Júpiter em Áries, é uma oportunidade, um início. É um início, você vai olhar para si próprio de uma outra forma. Como eu falei, tem pessoas que... Tem hoje um amigo meu que participou de assuntos da Bolsa de Valores, numa coisa muito importante para o trabalho, que ajuda muita gente. Então, ele iniciou um processo que vai só expandir, vai ajudar muito e vai ajudar muita gente como consequência. Tem gente que parou e falou assim, eu preciso rever trabalho. Mas todas essas pessoas são vinculadas, que eu estou falando, a esse grau específico. Aqui na tela, vocês veem aqui, ó, 29,59. Então, a gente tem agora, vai ter em novembro e até dia 19, 20 de dezembro. Ou seja, vai ter 3 vezes que vai estar nesse grau específico que ficou hoje. Que é para você parar e falar, eu preciso fazer bem feito, eu preciso buscar excelência no meu trabalho, eu já estou muito bem, então, tudo bem, estou feliz, estou no congresso, estou dando aula, estou atendendo, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, seja o que for, né? Estou indo muito bem, mas agora é hora de começar um ciclo novo. É o melhor momento de um ciclo novo. Então, voltando a falar, por que eu resolvi gravar? Porque a gente passou um período tão difícil, de dificuldades, cresceu, a humanidade aprendeu muita coisa, se reorganizou, inclusive, principalmente nessa área de saúde e de organização, mas agora começa uma sequência de aspectos positivos. Mesmo com eclipse agora em Algol, a 16 graus. Né? É uma hora que você fala assim, eu preciso abrir mão. Né? Ai, poxa vida, Algol é uma estrela fixa tão complexa, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem, sei lá, a gente tem
acho que Nova York, né, vinculada a essa cidade, a esse grau. A gente tem o próximo, né? A gente tem o João Paulo II, o Karol Wojtyla também, que nasceu. A gente tem o João de Abadiânia, que tinha um aspecto fortíssimo lá. Você viu que ele, depois que ele fez 70 e tantos anos, ele perdeu a força de Algol e foi dedurado, né? Então, assim, essa estrela vai depender da tua postura. Os acontecimentos ocorrem, às vezes tem essas mortes, né? Mas tem uma coisa, a chance de você se iluminar através dessa estrela. Então, Algol é uma estrela que tem o seu poder na humanidade, que quando a humanidade não tinha consciência da importância de compartilhar conhecimentos, que é o que todo mundo tem agora com a internet, vai compartilhar a saúde com as vacinas, com os hospitais, com os sistemas, no mundo inteiro. Não está uma Brastemp, não está nem Electrolux, não está nada disso, não chega lá tão preciso, né? Tem muito desvio de dinheiro em todo mundo, né? A gente vê isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem pronto-socorro, hospital, remédio, farmácias, nutrição, noção da qualidade dos nutrientes, comida orgânica, comida com qualidade, você tem replantios, limpeza de rios, você tem um montão de formas de ver a vida e falar, nossa, olha como a gente está buscando reorganizar e melhorar o mundo, mesmo sendo difícil, né? E esse Júpiter em Áries, mesmo em Áries, ele traz esse início onde você pode começar um ciclo novo na sua vida. E descobertas novas. Eu falei hoje para os meus alunos do intermediário, que acabou faz 1 hora e pouco que acabou a aula, quando Júpiter, não essa última vez, mas há 2 voltas atrás, né, em 2005, passou em cima do meu ascendente, eu estava lá na floresta que eu preservo, e fui seguir a nascente d'água. De repente eu vi uma pedra, tamanho de um ônibus, cheio de bromélias, uma coisa linda no meio da floresta. Subi mais, aí, como tinha a ver com ascendente escorpião, eu vi um esqueleto de cobra ao contrário, né, com a coisa assim, aí coloquei uma pedra em cima. Depois a gente foi subindo, eu e o funcionário, ele já falecido, o Valdeci, a gente acha um caminho. E falou, nossa, parecia uma descoberta arqueológica. E a gente começou a roçar os dois e viu uma estrada que era antiga, onde o pessoal que explorava a madeira tirava as madeiras e passava com os bois por essa estrada, lá nas terras que eu preservo, que agora está tudo reflorestado, né? E foi uma das coisas mais legais que eu pude ver, né? Essa parte, né, das estradas, né? Só confirmar se está gravando aqui. Eu acho que está gravando. Aqui não mostra, mas está gravando, né? Eu queria deixar alguma coisa. Deixa eu apertar ESC. Stop share. Ah, está gravando, sim. Tá. Então, eu vou voltar aqui para o mapa, né? Então, quando o Júpiter chega no ascendente de alguém, imagina, se ascendente Gêmeos, Júpiter passa lá, daqui a 2 anos. Ascendente Touro, início, ascendente, sei lá, 3 graus de Touro, então já final de maio do ano que vem, Júpiter já passa lá. É o momento que você descobre, eu descobri uma nova história, uma nova civilização que já passou lá, uma nova na minha consciência, porque ela já é antiga, mas o importante é que a minha consciência começou a abrir. A minha consciência começou a falar, uau, eu posso ver de forma diferente. Então, essa é uma das belezas aqui desse Júpiter, né? Aqui. Então, como eu falei, o Mercúrio retrógrado, presente, vai rever as coisas. Você acha que você sabe, não sabe. Não está com atenção, começa a concentrar, começa a ver as coisas. O que mais que tem de legal? Do eclipse eu vou ver se eu faço um outro vídeo, mas só para deixar bem claro, quando a gente tem exemplos, tipo, quando houve eclipse, os nodos passaram nesses graus, a gente tem o Saddam Hussein, por exemplo, né? Foi pego e enforcado, né? A gente tem também o próprio Papa, o João Paulo II, que eu comentei,
Então, vai depender muito da tua postura, da tua ação, da tua forma de se posicionar frente à vida, frente aos obstáculos. Todo dia tem problema, todo, né? Se eu parar aqui e pegar meu mapa, eu falei, nossa, ele está todo eclipsado. Sol, Lua, ascendente e mais outros planetas. Mas Sol, Lua, ascendente e eclipsados são assuntos muito complexos. E os problemas acontecem um atrás do outro. Quem convive no meu dia a dia sabe, né? Falou, nossa, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Mas o que eu aprendi nesses anos é se posicione, vá, tenha ação, crie uma ação em frente ao eclipse. Traga luz dentro de você, acenda uma chama dentro dessa escuridão que acontece no eclipse e fala, eu vou enfrentar isso e vou, como é que fala? Vou resolver esse assunto, né? Os assuntos se resolvem em eclipse, mesmo se for acidente, se for descobrir que o sócio está sacaneando, que a esposa, ou que o marido está com não sei o quê, qualquer coisa, descobrir uma enfermidade. A partir do momento que você descobre, é revelado. Então é uma bênção, porque você para ver e fala, uau, eu posso crescer em cima da derrota, né? To turn defeat in victory, né? Transformar derrota em vitória. Esse é o lema que eu tenho ensinado de eclipse já fazem alguns anos, né? O que mais? Sei lá, mas o que? Eu ia falar disso, né? Falei do Júpiter um pouquinho. É mais para comemorar que os céus estão tão bonitos, uma sequência de coisas tão legais que a gente precisa entender que tudo passa, que os momentos difíceis que a gente passou também passam, que os momentos bons, tipo agora, também passam, e a gente tem que ter uma postura sempre crescente, sempre. Olha para a humanidade, olha como a gente cresceu, olha para a nossa vida, quanto a gente aprendeu. Em tecnologia, em saúde, em conhecimento, em relacionamento. Tem aqui, ó, agora eu olhei a tela aqui, está minha filha aqui, então eu falei para ela, falei, filha, o eclipse vai passar no teu ascendente. Vá fazer coisas no seu corpo, cuide do seu corpo, trabalhe tudo, tanto na parte mental, psíquica e física. E ela foi fazer isso, né? Então, assim, é legal ver a mudança. Você vê o quanto você cresce, quanto você pode crescer. Tem políticos também que cresceram muito em eclipse, né? Agora não vou citar aqui, eu cito mais nas aulas, mas que eles fizeram cresceram muito. Eram 2 eclipses, quando acabou o eclipse, eles estavam já super fortes. Vamos ver como vai ser esses 2 eclipses. Aqui no Brasil, a gente tem o Bolsonaro que está com a Lua progredida junto com Plutão, 24, 25 graus de Leão, mais ou menos, ou seja, quadrado eclipse, quadrado ao Gol. Então, a gente vai ver como é que vai ser daqui uma semana e pouco, que vai rolar com ele. A gente tem 2 candidatos a presidente com lua nova na progressão, então a gente tem 2 pessoas bem fortes nesse sentido. Então, é bem interessante, né? Eu não estou falando, teve até uma live de um colega meu, eu não quis participar, mas eu acho que é legal estudar esses processos, né? O mais importante para hoje mesmo, né, é como eu posso crescer em cima dos eclipses, como eu posso crescer em cima dos aspectos, né? Se você se prepara, vem coisa boa. Se você toma atitudes conscientes do mapa, ou do trânsito em cima do seu mapa, ou da progressão em cima do seu mapa, a tendência é crescer muito, né? Você vê os nodos, o nó do norte estava com Hades naquele momento de início de 2020, não deu outra, né? A morte apareceu para o mundo. Agora, ele está em outro lugar, né? Os nodos estão no eixo Touro-Escorpião, mudou bastante. Então, otimismo, tranquilidade, estratégia para buscar soluções, desenvolver a capacidade de resolver problemas a cada dia.
É mais ou menos isso, né? Eu acho que eu vou parando aqui. Eu vou me arrumar, ainda vou sair daqui a um pouquinho, ainda vou atender em hospital, para vocês terem uma ideia do meu dia a dia. Eu acho que assim, a coisa mais forte de falar é mapa individual, né? Ou seja, você pega o mapa e estuda. Você pega o trânsito, a progressão, a Kundali, as estrelas que estão por trás, os ciclos planetários, aonde eles ocorrem, aonde eles deixam a sua marca, a sua cicatriz, em que período esse ciclo planetário está ocorrendo. E todos os aspectos, seja eles assim, quadratura, quincúncio, todos os aspectos são aspectos de ordem de crescimento. Todos. Todos são de evolução. Todos. A menos o cara que tenha prazer de sofrer, né? O Bert Hellinger, ele falava assim, ele falou, né? Para onde você está olhando? Você está olhando para a vida ou você está olhando para a morte? Então, quando ele faz uma regressão dos antepassados, não é regressão, quando ele trabalha na constelação, na época, e a gente agora que trabalha com isso também faz, quando você olha para o ancestral que morreu ou que sofre pela morte do outro, de alguma forma a tua vida está olhando para a morte. Aí chega o melhor remédio, o melhor alimento, o melhor conselho é menos executado, né? A gente fala advice when most needed is least heeded. O conselho, quando é mais necessitado, é menos colocado em prática, né? E esses aspectos aqui, todos, né? Até os piores, não sei o quê, se a gente fica, ai meu Deus, é muito comum ouvir isso. E aí, sabe, vamos sair disso. Marte com Netuno é pesado? É pesado, é. Vamos ver quando é Marte com Netuno. A gente está 10 de maio, né? Ele está 19 graus, ele está bem próximo. Esse é o mapa de hoje, ó. Aqui, ó. Aqui esses dias, ó. 13 de maio, 14, 15. Ó, no dia do eclipse, é 15 de maio, que é domingo, né? No dia 16, eles estão em conjunção exata. Então, é Marte, Netuno. Júpiter perto também de uma estrela de guerra, né? Que está no finalzinho de Peixes. Como ele vai e volta, ele ainda tem um resquício, né? Enquanto ele não passa 100%, ele vai voltar, a gente sabe que ela ainda está influenciando, né? Sheat, o nome da estrela. Mas aonde houve Júpiter e Netuno, que foi a 24 graus, volta agora Marte e Netuno a 24 graus. Ou seja, são dois ciclos planetários ocorrendo no mesmo grau. E isso pode implicar em brigas de guerras, de religião, coisas assim, né? O eclipse está no eixo de Touro, né? Então, e Urano também, então pode ter a ver com terras, pode ter alguma coisa assim. E são brigas que podem ocorrer. Mesmo assim, passou isso, se posiciona, resolve, né? Tem uma cena, quem viu o filme O Violinista no Telhado, Fiddler on the Roof, que no meio do casamento estava a maior festa, aí corre, o soldado entra lá com os outros soldados, dá uma lição, bate em todo mundo, derruba tudo, depois eles vão embora e falam assim, isso aqui foi só para avisar. E aí, nisso, a esposa chega lá para o leiteiro, que era o cara da festa, né, o principal, os dois, né, e Teve, o que a gente faz? Aí ele pega uma cadeira que estava no chão e levanta. Vamos arrumar, bora arrumar. Então, quando tem aspectos difíceis, como esse que está aqui no céu, esse aqui que eu estou mostrando, ó, Marte e Netuno, só estou mostrando para essa gravação, no Instagram não dá para ver. Marte e Netuno e o eclipse ocorrendo no início do dia de segunda-feira, né? A gente vai ter acesso a ver aqui no Brasil. E vou colocar algumas horas aqui. 25h18, não é isso? Aqui está 25h13, 25, aqui, ó. 25h18, alguns minutos para trás. Que vai ser o eclipse aqui, ó. O que eu me lembro é 25h18, é isso mesmo. E Marte e Netuno vão estar a diferença de 30 graus, 31 graus. É muito pouco.
31 graus entre Marte e Netuno tem esse aspecto que ocorre, né? E vai estar em aspecto com vértices, já está escrito, são alguns ataques que ocorrem em alguns locais, né? Para os alunos, eu já estou falando, amanhã eu vou falar, inclusive, onde vai ser. E, passado isso, levanta a cadeira e fala, vamos arrumar e vamos seguir. É importante não ficar com cicatriz emocional. É importante não cair por um vendaval ou uma chuva de granizo, etc, etc. Não pode, que a gente tem que levantar, tá? Deu problema no casamento? Ótimo, já acabou. Teve filhos? Ótimo, parabéns, foi muito bom, tivemos filhos juntos. Obrigado, segue a vida. É importante seguir a vida. Tem muitos novos caminhos, né? E esses aspectos de hoje, de Júpiter, é para reforçar isso na mente da humanidade, né? Lembrem, ele está a 0 graus hoje, mas dia 20 de dezembro ele vai estar a 0 graus de novo. Ou seja, não é uma expressão 100% na humanidade ainda. Algumas pessoas já começam a captar, outras só captam no início do ano que vem. Tá bom? Bem, é isso. Eu falei aqui um pouquinho. Vou desligar, me arrumar e sair lá para o hospital, como eu comentei, né? Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, é isso. Deu vontade de falar um pouquinho hoje. Normalmente, como eu falei, eu passo o dia inteiro atendendo ou dando aula, né? Atualmente, para falar um pouco do que eu estou fazendo, eu estou fazendo um trabalho, um estudo bem profundo das estrelas fixas, com algumas alunas que estão me acompanhando, escrevendo, inclusive, a gente está escrevendo tudo que eu estou trabalhando. Espero ser útil. De eclipse eu cheguei a passar bastante coisa, né? Vou ver se eu faço um vídeo para falar mais sobre os eclipses, o funcionamento, né? E também as aulas. Atualmente só estou com turmas na terça, 2 turmas na terça e outra na quarta. Mas não dá nem para entrar, né? Porque só do intermediário dá para entrar, mas do avançado não põe mais ninguém lá, porque é muito íntimo, é muito bonito o encontro e a gente vê todo mundo crescendo, sabe? Crescendo, crescendo e cada comentário, cada mudança na vida da pessoa. Então eu fomento o estudo, eu enfatizo, como é que eu posso falar? Eu enalteço, né? O estudante de astrologia, nós, estudantes de astrologia, e juntar com outras coisas. Não dá para ser só astrólogo. Tem que ser astrólogo, tem que ser médico, tem que ser astrólogo, tem que ser economista, tem que ser ou seja, a astrologia ela é neutra. O que você tem que fazer é usar e aplicar na sua vida, né? Um dia eu vou falar sobre astrologia mesmo, né? Vou ficar falando sobre como a gente pode usar isso. Mas é um período muito bom. Aproveitem esses céus. Na verdade, eu queria ter feito a gravação há 2 semanas atrás. Mesmo, eu estou pegando muito cliente com eclipse, mesmo os clientes que estão com eclipse, acaba a sessão e ele fala, nossa, eu posso ver de uma outra forma. Nossa, eu posso crescer na derrota. Olha, não foi uma derrota, foi uma forma de ver diferente. Então, todo esse aprendizado que a gente tem, que sempre, anualmente, a gente tem 2 momentos anuais de eclipse. Ou duplas ou triplas, às vezes tem 3, há 2 anos atrás teve 3, depois teve 2, essa sequência de eclipse. E ela tem uma ordem oculta por trás, tem uma ordem oculta que é um aprendizado da humanidade. Então, é isso, tá bom? Eu vou desligando e espero que suba aqui para gravar e eu vou postar quando eu estiver lá no hospital, tá bom? Um beijo, tudo de bom. Aproveitem esse período, tá? É uma vez a cada 12 anos, né? O Júpiter a 0 graus, tá? É esse ano inteiro, tá? Tchau para vocês, aqui eu fecho primeiro e tudo de bom, tá? Mas eu não vou pôr para manter no Instagram, ou sei lá que eu ponho. Se eu souber fazer, eu faço isso aqui, tá? Tchau, tchau. 47, nem sei onde fecha aqui.
Eu não sei onde desliga, eu vou ter que desligar de alguma forma. Aqui no Zoom eu desligo aqui, tá? Aí.